Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sally, coach de vida. E a pauta dessa semana é um assunto que me conquista muito. É a mudança. E nós vamos falar essa semana então sobre o processo da mudança. E para começar, eu gostaria de citar uma frase que foi citada, eu não sei se é dele, mas foi citada por Thomas S. Monson. E essa frase, ela impacta muito a minha vida, desde que eu ouvi. E ela diz assim: nada é mais constante na vida do que a mudança. E para que a gente possa mudar, para que a mudança possa ser efetivada e aconteça realmente na nossa vida, nós precisamos de um processo. Eu não posso simplesmente dizer: agora eu decidi mudar, eu vou mudar, não vou mais ser assim. Eu preciso viver um processo para que essa mudança não seja ríspida para mim, para que eu não sofra com ela, para que ela aconteça de uma forma gradual e efetiva e se concretize. Não simplesmente que seja uma falácia, mas que realmente ela aconteça na minha vida. E a primeira fase para que essa mudança realmente ocorra é a pré-contemplação. O que se trata dessa pré-contemplação? A pré-contemplação é quando eu ainda não percebo que o meu comportamento não está muito adequado, que as coisas ou o ambiente que eu vivo, as coisas que acontecem comigo e que eu permito que aconteçam, não estão muito alinhados. Então, alguém próximo de mim, um filho, ou um pai, ou uma mãe, ou uma amiga que é muito próxima, ela me dá essa indicação. Então a pessoa fala para mim aquilo que ela percebe e que eu ainda não percebo, que precisa ser mudado na minha vida. Então, para isso, eu preciso estar num estado de aceitação ou de humildade, né, como vocês queiram falar. É só quando nós estamos nessa fase que a gente consegue aceitar essa indicação do outro. E nós não recebemos isso como um ataque. A pessoa está falando isso de mim agora. Não, nós recebemos: sério? Isso, eu faço isso? Isso está acontecendo? É assim que eu ajo? Então nós estamos abertos a receber essa indicação de que eu preciso melhorar alguma coisa no meu comportamento. Então essa é a fase que a gente chama de pré-contemplação. A segunda fase é a contemplação. É quando eu já comprei aquela indicação da pessoa que eu respeito e que eu gosto, e eu fico ponderando a respeito disso. E eu percebo que realmente aquilo eu estou fazendo, como a pessoa relatou. E que isso não é muito bom para mim, não está sendo legal. Esse comportamento, ele precisa ser mudado, ele precisa ser alterado. Essa é a parte que eu me contemplo, que eu começo a me perceber. E isso, gente, é uma descoberta incrível. Eu tenho passado por esse processo e eu amo esse processo, porque nós precisamos efetivar essas mudanças na nossa vida se a gente quiser ter uma vida melhor, uma vida mais feliz, mais abundante, mais alegre, com mais estabilidade emocional e em todos os aspectos da nossa vida. Então essa é a segunda fase desse processo, que é a contemplação. É eu admitir e querer alterar essa parte da minha vida que foi detectada que precisa acontecer uma mudança. A terceira é a preparação. E agora? Então eu já entendi que esse meu comportamento ou essa minha atitude não é legal e que eu preciso fazer uma mudança. Então eu vou procurar ferramentas, eu vou procurar meios, eu vou pedir ajuda de pessoas, eu vou buscar uma terapia, eu vou fazer coisas que me ajudem a superar esse comportamento ou essa ação que eu estou tendo. E nesse processo eu posso usar uma ferramenta que é incrível dentro do coaching,
que é o espelhamento. Eu posso observar as pessoas que eu admiro, ou que eu gosto muito, ou que eu tenho muito respeito por aquela pessoa. E eu posso me espelhar naquele comportamento. Então, eu gosto do comportamento daquela determinada pessoa. Eu gosto como ela age, eu gosto como ela resolve conflitos, eu gosto como ela cuida da família, ou como ela cuida das pessoas ao redor dela. Eu gosto dessa forma dessa pessoa. E é isso que eu estou precisando melhorar. Então, eu vou me espelhar nisso. E aí eu começo a observar como aquela pessoa age quando acontece determinada situação. E eu começo a repetir o comportamento. E eu começo a ter esse comportamento. Eu não simplesmente eu repito, mas eu começo a agir dessa maneira, com mais cautela de repente, ou com mais força, não significando a força bruta, mas a força moral de me colocar, de me impor. Então isso vai me dando poder, ou seja, vai me empoderando para que eu continue vivendo o processo da mudança. Nessa fase também, gente, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? É uma fase que nós estamos reconhecendo as nossas fragilidades. E o eu natural, o eu ego, que muitas vezes eu me identifico mais com ele do que com qualquer outra coisa, ele vai começar a sentir que ele não tem valor. Então eu posso começar a me sentir assim, nossa, mas eu não sou nada mesmo, né? Olha a atitude que eu tinha. Olha aquele comportamento meu. Que vergonha. Então nesse momento nós temos que usar de compaixão por nós. E nós não podemos nos culpar. Era o que nós sabíamos. Era a forma que nós tínhamos conhecimento de agir. E já passou. E está tudo bem. Eu não preciso me autoflagelar. Eu preciso é me acolher. E entender que aquele comportamento fez parte do meu passado. E que agora eu estou procurando melhorar. Ai, mas e agora? As pessoas já me conheciam, já sabiam que eu agia assim, e agora ninguém vai gostar de mim. Esse é um outro aspecto que nós precisamos trabalhar em nós. As pessoas, elas vão pensar o que elas quiserem pensar. Elas vão achar o que elas quiserem achar. E elas vão agir como elas querem agir. Isso não está em nós. Então nós precisamos aprender a separar isso. O eu do outro. O outro é ele. Eu não posso fazer alteração. Fala a verdade, já não dá um trabalho enorme trabalhar com a gente mesma? Então como que eu ainda vou querer mexer na vida do outro? Na escolha do outro? Então isso é um processo que eu vou ter que trabalhar em mim. É o meu autoacolhimento. Se o outro quiser continuar achando que eu continuo agindo daquela maneira, problema dele. Eu preciso estar consciente. Eu preciso estar acolhendo a mim e as minhas mudanças. Então, isso, gente, também vai demorar um pouco de tempo. Não é assim num piscar de olhos. Como não podemos ser também como ter a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim. Gabriela, não. Nós não precisamos ser assim. A mudança, ela pode acontecer. E ela pode acontecer em qualquer fase da nossa vida. Os acontecimentos que nos cercam podem ser aquele exercício lá da pré-contemplação. Ah, me aconteceu, eu tive essa atitude, eu tive esse comportamento e me aconteceu isso. E agora, o que eu vou fazer? Eu decidi que eu não quero mais ter esse comportamento. Então eu vou mudar. Então aí eu começo a agir, que é a quarta fase, que é a fase da ação. Eu começo a aplicar um comportamento diferente do comportamento que eu tive ontem, por exemplo. Ah, ontem eu fiquei chateada porque uma pessoa falou que eu não queria ter ouvido. Quem falou? Uma pessoa.
eu não queria ter ouvido, então eu não precisava ter ouvido. Então isso já passou, isso já está para lá. Agora eu tenho poder. E aí me lembra um livro que eu amo demais, que é O Poder do Agora. No ontem não tem mais como se mexer. Ele virou poeira. No futuro também não tem como se mexer, porque ele ainda não existe. Mas o presente é o que eu tenho agora. Então eu vou agir no meu presente. E eu vou alterar o meu comportamento, porque é isso que importa. Então, nessa fase, eu tenho que estar muito decidida. Eu quero mudar, eu preciso mudar. Eu não quero mais ter esse comportamento. E eu vou ter paciência nesse meu processo. Eu não vou querer que esse processo aconteça assim. Eu vou viver o processo. Ah, foi doloroso aquele comportamento? Tá bom, então, eu não quero mais sentir essa dor. Eu quero mudar esse comportamento. Então, essa é a quarta fase, que é a ação. Eu vou começar a agir. A quinta fase, ela é muito interessante também. Ela se trata da manutenção. Vão ocorrer coisas nessa fase que ocorriam antes, porque era o comportamento que eu tinha. Então, eu preciso manter a decisão da mudança. E eu preciso mudar agora. O que eu faria antes, eu não faço mais agora. Então, antes eu me chateava com o que as pessoas falavam. Hoje não mais, porque eu sei que é delas, que não é meu. Então, elas podem agir como elas quiserem. Eu é que não posso. Então, essa manutenção, você vai começar a se perceber cumprindo o que você se propôs. E nessa fase, é muito legal que você se premie, se parabenize, se elogie e se agradeça, se ame por você estar conseguindo manter aquela linha que você decidiu. E tem um alerta bem legal nessa fase, gente. Aquele comportamento que eu tinha anteriormente pode ter sido por influência do meio, por influência de pessoas, ou da mídia, do que eu via, do que eu ouvia. Então, nessa fase, para que eu possa manter esse meu comportamento de mudança, eu preciso mudar também o contexto que eu vivo, ou o conteúdo que eu recebo. Então, se eu não quero mais ter aquele comportamento, eu tenho que me afastar das situações que vão me proporcionar aquele comportamento. Então, às vezes, vai ser necessário que nós diminuamos o número de programas de TV que a gente assiste, ou que mudemos a nossa forma de... ou o conteúdo que nós costumávamos ver. Ah, eu só via séries violentas, então agora eu não quero mais ter esse comportamento. Eu quero melhorar meu comportamento, eu quero mudar meu vocabulário. Então, esse tipo de série de violência, que fala sobre coisas que denigrem, então eu não quero mais ver. Percebe? Então eu não vou mais estar me conduzindo para situações que vão testar a minha manutenção. Porque nesse período eu ainda estou fragilizada. Eu ainda estou vivendo um passo de cada vez. E se eu cair? Tá tudo bem cair. Nós não somos perfeitas. Nós somos humanas. E tá tudo bem se a gente cair. A questão é não ficar. É reagir. E a prosseguir com o processo. E então vamos para o sexto e último passo, que é a finalização. Nessa finalização é o momento que nós conseguimos ouvir das pessoas o quanto nós já melhoramos. E isso, gente, é incrível. É maravilhoso quando você ouve tua filha, ou uma pessoa que você ama, ou teu marido, uma amiga falando: nossa, como você tá diferente, como você tá melhor. Antes, numa situação assim, você reagiria assim, assim, assim. Agora você agiu assim, assim. Então, gente, essa finalização é o momento que
as pessoas ao nosso redor, elas começam a perceber que nós mudamos. Vamos agir no nosso tempo. Vamos ter paciência com as nossas próprias fraquezas. Vamos acolher as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas mágoas, e vamos eliminando nesse processo. Vamos tornando tudo mais limpo, mais leve, mais claro como essa água. E nós vamos poder perceber o quanto isso vai fazer diferença na nossa vida. Nós vamos nos tornar muito melhores. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado, porque tem me ajudado. E eu não falo nada aqui pra vocês que não tenha testado antes, que eu não tenha vivido. E eu sou muito grata pela escuta amorosa de vocês. Um beijo e até o próximo.